Oi pessoal, tudo bem? A gente aqui está para uma nova edição de Brasileiros no Vale. Eu sou a Amit. E eu sou a Bel. E hoje a gente tem um convidado super ilustre, o Eduardo Pinheiro. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Amit. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Bel. E eu conheço o Eduardo há muitos anos, a gente trabalhou na Google, então eu sei um pouco assim da sua história. Mas antes de a gente entrar nisso tudo, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história do jogo que você fez. Histórias de infância. Histórias de infância, porque revela Isso foi muito. milhões de anos atrás. Milhões, né? Milhões. Você não é tão velho assim, né? Não sou não, mas não tinha computador naquela época. Tinha máquina de escrever, então eu já vou contar por que a máquina de escrever é importante num minuto. Mas quando eu tinha 8 anos, eu tive um sonho e eu falei, pô, mas que legal esse sonho. Era um jogo que eu jogava, um jogo de tabuleiro. E na época eu jogava muitos jogos de tabuleiro. E aí eu falei, bom, vou escrever esse jogo e mandar para a fábrica de jogos, né, que era a Grow. Aí eu escrevi uma cartinha à mão, mandei para eles, aí 3 meses depois aparece uma resposta, né, toda bonitinha, datilografada, escrito, olha, gostamos da sua ideia e tal, não sei o quê. Por favor, descreva mais quais são as regras, o formato tabuleiro e tal, não sei o quê. Tá bom, mandei de volta, todo animado, não sei o quê. Sempre à mão. Sempre à mão. Aí 3 meses depois, olha, achamos bem interessante, não sei o quê. Mas pelo amor de Deus, dá pra você, datilografar. Não entende a sua letra. Você tinha quantos anos? 8. A gente não entende a sua letra. Ah, tá bom. Aí eu peguei a máquina de escrever, né? E meus dedos ficavam enfiando entre as teclas. Né? Então, consegui mandar a carta. Aí chegou a terceira carta lá, falando, olha, tá faltando ainda detalhe assim, a regra, o que acontece depois disso, depois daquilo. Manda de novo, também datilografado. E aí nessa época eu pedi ajuda pro meu avô para datilografar e acabou que a gente datilografou meia carta e não mandamos a carta final. Então, moral da história, o jogo não aconteceu. Mas criando ideias desde os 8 anos. Até antes, antes. Eu vendia rifa, né? Eu fazia detergente em casa. Olha, essa eu não sabia. Essa história a gente não conhece. Essa aí você não contou pra gente antes. Olha, eles contam um pouquinho da história pra gente, mas essa não saiu. Agora você vai ter que contar. Isso eu acho que era com também 6, 7 anos, assim. Coisa de moleque, não tem o que fazer em casa, pega resto de detergente, sabão em pó, sabão, mistura com água, não sei Normal. o quê. Então, normal, coloca num potinho e aí sai vendendo. Só que como a gente só fez um, eu e um amigo meu, a gente só fez um. A gente saía vendendo rifa pra pessoa ganhar um detergente. Mas era lucrativo ou era sem fins lucrativos no final? Não, era lucrativo Pagava porque a gente o preço. ganhava o preço da rifa e o detergente eu pegava dos restos da minha mãe que estava lá embaixo da pia. Então quer dizer que desde criança você tinha essa criatividade de tentar alguma ideia, né? A gente acabou fazendo isso umas 3, 4 vezes que as vizinhas tinham pena da gente. Criancinha vendendo rifa. Disse, não, tudo bem, estamos aqui e tal. Quanto é um cruzeiro. Meu neto também faz. Meu neto também faz. Tal. Às vezes pagavam 10 centavos e a gente ficava feliz. Que legal. Muito legal mesmo. Mas agora conta um pouquinho do que você fez quando você cresceu. Como é que foi a criação de ideias de detergentes quando você tinha 21 anos? 31 anos? Bom, primeiro eu me formei na PUC, no PUC do Rio, Engenharia de Computação. E isso é para contar como eu cheguei aqui, não é isso? E aí fiz a graduação em Engenharia de Computação e aí fiz um mestrado na FRJ, na Ilha do Fundão. E aí meu professor na época falou, por que você não faz doutorado? Não, eu já fiz mestrado e graduação na primeira e segunda melhor faculdade do Brasil, Universidade do Brasil, que na época a PUC e o FRJ eram as melhores. Então não tem mais sentido fazer doutorado no Brasil, né? Aí tá bom, então por que você não vai para Rochester? Aí eu fui para Rochester, em Nova York, fiz 6 meses de pesquisa lá, e aí eles me aceitaram para o programa de mestrado. Eu fiz um segundo mestrado em Rochester, e aí depois desse 1 ano, eu me transferi para Rutgers, que é em New Jersey, porque o meu professor esse professor do Brasil tinha se mudado para Rutgers. E a pesquisa era ciência da computação? Sim. E por que você queria estudar tanto assim? Porque na verdade, muita gente faz a graduação e aí fala, vou trabalhar agora e ganhar dinheiro. Por que você quis fazer a história do mestrado, doutorado? A história do mestrado foi o seguinte, eu não tinha certeza que eu queria fazer ainda depois que eu me formasse. E todas as ideias que eu tive para montar startup com amigos, os amigos falavam, não, isso não vai dar certo, isso já não...
Aí eu, tá bom, eu fui e eu só trazia ideia e todos eles matavam minhas ideias. Aí acabou o tempo, eu me formei, bom, o que eu vou fazer agora? Aí eu fiz o mestrado para ganhar tempo. E aí desde quando eu acabei o mestrado eu já sabia que eu não queria fazer doutorado. Mas aí surgiu essa oportunidade de vir para os Estados Unidos. E eu falei, bom, por que não? Estou me dando bem no mestrado, vou fazer um doutorado. Legal. Aí fiz doutorado. E para o pessoal que é interessado, claro que a gente fala muito de startup aqui, mas deve ter muita gente também que quer fazer um doutorado, quer fazer um mestrado. Como que foi fazer um mestrado no Brasil e depois o doutorado aqui? Tem algumas coisas bem diferentes que você pode chamar a atenção? Ou... Assim, eu acho que a graduação na PUC foi muito boa, em comparação com a graduação que a gente recebe nas universidades razoáveis daqui. Mas o doutorado realmente é mais focado. Eu acho que aqui nos Estados Unidos eles focam mais. Porque primeiro que não tem como você fazer um doutorado muito rápido. No Brasil eu conheço gente que faz doutorado rápido. E até na Europa também existem doutorados de 2, 3, 4 anos. Aqui é 4, 5, 6, 7, 8. Um pouquinho mais. 8 é bastante tempo. E tem muito essa coisa de... Você comentou que o seu professor mudou, isso também mudou. Então tem muito essa coisa de você estar fazendo doutorado realmente com o professor e... de alguma maneira ele pode ser mais importante do que a universidade. Ele é a sua universidade. O professor é uma escolha fundamental. Quando você tem um orientador, é uma das escolhas mais importantes que você tem que tomar antes de escolher a universidade. Você pode escolher uma universidade muito boa e pegar um orientador que ou está se aposentando, não está mais aí para nada, ou orientador que está, enfim, não está disposto a te orientar. Então você tem que escolher não só uma universidade boa, como um professor bom. É uma relação exatamente mestre-discípulo, né? Um negócio meio monge budista. Quando eu era mais novo, eu achava que doutorado era só para quem queria ser professor. Agora, não vejo dessa forma, mas não sei se todo mundo assistindo aqui pensa dessa forma também. Você quer falar um pouco disso? Como é que você decidiu não seguir uma carreira acadêmica depois de terminar o doutorado? Que é geralmente o passo mais comum, né? Você quer falar um pouco disso? Quero. Na verdade, o doutorado realmente ele prepara bem para a carreira de pesquisa, que tende a ser uma carreira acadêmica. Mas também prepara você para ter raciocínio crítico e entender a ciência, né? Então tudo que você faz é baseado em dados, em ciência, em métodos que são aplicados da pesquisa. Que é uma coisa muito interessante, porque se você parar para pensar, o que um cientista faz e o que um empreendedor faz, que é testar hipóteses, né? É muito parecido. Então, assim, a gente vai falar mais sobre isso, a gente pode falar mais sobre o modelo de Lean Startup, que é um livro que tem no Brasil, até o nome é Startup Enxuta, mas fala que maravilhoso ter uma ideia, mas quando você tem ideias, você tem hipóteses de que aquilo vai funcionar. Na verdade, você não sabe se vai funcionar. E você tem que seguir os passos como empreendedor para descobrir essas ideias, e muitas vezes você é um cientista, né, quando faz isso. Então é interessante como tem todo um framework que pode se encaixar também. Eu acho mais interessante também que tanto o cientista como o empreendedor gostam de comida de graça, né? Tá sempre à procura de comida de graça. Realmente, isso é um ponto extremamente pertinente. Muito pertinente. Mas então conta pra gente, como que foi... Terminou o doutorado? O que aconteceu depois? Terminou o doutorado, eu fiz entrevistas acadêmicas também. Quer dizer, procurei posições acadêmicas, mas não estava querendo ir para essa área. E aí surgiu a oportunidade, passei em algumas entrevistas e surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa pequena, conhecida como Google. Qual o tamanho da Google naquela época? Na verdade, era relativamente pequena, eram 3 mil pessoas na época que eu entrei. Hoje em dia são 60 mil, alguma coisa assim. Nossa. Então você foi direto do doutorado para a sede da Google, aqui em Mountain View. Isso. Fala um pouquinho o que é trabalhar na Google. Você sabe. Eu sei, mas o entrevistado hoje é você. Os 3 trabalharam na Google. Os 3, na verdade, A verdade. Então, se eu mentir, vocês me corrijam. Mas é excepcional, é uma empresa que realmente valoriza o trabalhador que está lá, o empregado,
E, então eles oferecem tipo um playground inteiro, um pacote completo, né? Café da manhã, almoço e jantar e jogo, quadra de vôlei, sinuca, tudo que você puder para você trabalhar e na hora que você precisar ter um lazer, ter uma pausa, você pode continuar lá dentro. Mas é engraçado uma coisa que a seleção de quem eles escolhem como funcionários já tira as pessoas que ficariam o dia inteiro brincando, certo? Já está selecionada, tem essas coisas ali, mas na verdade ainda é super competitivo, ultra competitivo, e as pessoas trabalham extremamente arduamente, né? Isso é verdade. Só que as pessoas que entram já são as pessoas que conquistaram muito, então elas já têm a mentalidade de continuar trabalhando arduamente. Mas também tem a questão de trate os seus funcionários o melhor possível, crie todas as condições possíveis para os funcionários se sentirem bem e atingirem o potencial máximo deles, né? Aliás, e além do potencial que eles acham que eles têm. Com certeza. Então, um clima muito guiado para criatividade, para se entrosar com todo mundo também, né? Isso. Edu, o que você gostava mais na Google? Nem sei. Acho que são as pessoas mesmo. Mas Edu, conta um pouquinho dos seus projetos na Google. Pois é, eu comecei no time de plataformas, que é o time que lida com a parte de hardware. Então a gente fez muitos projetos de monitoramento do hardware, coleta de dados e análise numérica dos dados. Então a gente previa falhas, fazia detecção de falhas, como faz para reparar a máquina, testa uma parte quebrada e tenta recuperar a parte ainda online antes de ter que chamar um técnico. Então o software lidava com esse pipeline todo. Explica um pouquinho a importância disso para uma empresa como a Google, que tem tantas pessoas usando? Qual que é a importância de ter A importância é você poder comprar hardware mais barato. Então o hardware falha mais, certo? E se você tem um hardware que falha muito, ele vai acabar sendo disruptivo para as pessoas que estão acessando esse hardware, né? Então você tem que tentar recuperar ele o mais rápido possível e tem que ser tolerante a esse tipo de falha. Então você tem que recuperar essa falha rápido. Muito legal. E essa era a equipe de plataformas. Isso. Mas depois você também foi para um novo projeto. Depois eu passei para o time do Gmail. Então eu fiz essa parte de também análise de dados lá, mas análise de usuário, o que os usuários gostam de fazer e que tipo de features os usuários preferem. Pode falar qual que é a preferida? Não. Acho que não convém. E depois passei por time de performance, para tentar fazer o Gmail ficar ainda mais rápido do que ele já é. E no momento eu estou num projeto secreto. Opa, que você vai falar pra gente agora? Não. A gente desliga a câmera. Só pra gente. Não, gente, ninguém sabe. Legal, Edu, mas assim, eu acho muito interessante dessa história que a gente pensa, poxa, tá na empresa, tá na Google, que é uma empresa sensacional, deve estar super ocupado, deve ter muita coisa acontecendo, mas você não parou por aí, né? Enquanto estava na Google... Enquanto estava na Google, eu fiz um drink energético. Opa! Que, aliás, está ali. Vamos pegar. A nossa plateia está trazendo... Nós temos uma plateia aqui, aliás. Chama Entra. Muito legal. Eu acho que assim... Edu, conta um pouquinho pra gente, que eu acho que a gente vê bonitinho, enlatado, tudo bonitinho. Mas o que você teve que fazer para realmente criar esse drink? Pois é, então a ideia surgiu quando eu tomo muitas vitaminas, eu sou muito ligado à nutrição, eu leio matérias científicas sobre isso. E aí eu pensei, bom, por que tomar tantas cápsulas se eu poderia fazer um líquido com sabor? Então eu fiquei procurando nos mercados um energy drink, um drink energético, que tivesse as vitaminas que eu quero, né? Mas nunca não encontrei. Então eu peguei em casa e misturei minhas cápsulas na água mesmo e tal. Falei, bom, vamos ver que sabor que tem isso, né? E o gosto é horrível, gosto de terra, assim, insuportável. Então eu pensei, vamos colocar um suco aqui, tangue, esses sabores e tal, e tudo na sua cozinha, né? Tudo na minha cozinha. Tudo imagina como a família ficou feliz. Não tinha detergente. Não tinha detergente. A família deve ter adorado, né? Nossa. Pois é. Mas aí, então eu resolvi contratar as pessoas, um químico certo e o laboratório correto, tudo dentro dos padrões, para fazer o produto, né?
Mas isso era pra fazer só líquido, que aliás a gente tem um gosto muito bom. Mas e o Obrigado. resto? Líquido é só líquido, Pois né? é, eu tive que fazer a fórmula, que é um laboratório, a lata que faz é uma outra empresa, que aliás nos Estados Unidos só tem 2 empresas que fazem esse tipo de lata. E aí a empresa que mistura o líquido com a água e faz a pasteurização e tal, é uma outra empresa ainda. Depois tem a distribuição, que foi feita online, mas tinha o estoque, né, todo em 2 lugares. E você fez estratégias de marketing também, né? Também fiz estratégia de marketing. Então você está querendo dizer pra gente que você saiu da Google, você tentou aprender uma indústria completamente nova, que você não sabia nada, distribuição, fabricação, marketing, o desenho da lata, o líquido, tudo, você fez isso tudo? Tudo sozinho. Tudo sozinho. E Aprendendo conforme vai fazendo. você foi na marra. Fui tocando. Uma coisa não dava certo, ligava para o outro, aí um não entregava, ia falando com o outro. Edu, eu imagino o sentimento que você sentiu a primeira vez que tava assim, na latinha. Eu fui na fábrica da lata, eu fui em todas as etapas, eu fui acompanhando. Então, quando a lata saiu quentinha da máquina, eles me trouxeram sem a tampa, sem o líquido, para eu ver e aprovar. Né? E foi uma emoção grande. E pra explicar pro pessoal, isso aqui não é propaganda barata, na verdade, agora infelizmente nem existe ainda mais, né? Mas é uma pena que é muito gostoso, é realmente muito gostoso. Mas a história não acaba aqui. Porque Não. a gente sabe que você fez mais alguma outra coisa ainda, que você está fazendo agora. Gosta muito de bebida, pelo jeito. Também ligado com bebida. Então, a história do Entropy acabou com eu saindo do Google para tentar tocar o Entropy. E como não deu certo, eu fiquei um tempo procurando outros projetos. Um dos projetos que eu comecei a fazer foi uma rede social para apreciadores de vinho, chama grapeshare.com. Então a ideia é que você tira a foto do rótulo do vinho, faz um comentário, coloca o número de estrelas e tal, e publica isso online. Então você tem um log, né, de tudo que você bebeu e você pode consultar isso a qualquer hora. E como surgiu a ideia? A ideia surgiu porque eu gosto de vinho e porque eu via o meu pai, que também é um apreciador de vinho, fazendo isso da maneira mais antiga possível, mais tradicional, que ele pega lá a garrafa e tira o rótulo com adesivo, né, que literalmente puxa o rótulo, que ele cola no livro e escreve as notas dele no livro. Então ele tem um livrão desse tamanho, vários até, que está lá, mas é só dele. É interessante de ler e tal, mas é só dele. Não é um livro que ele leva para o supermercado e, eu quero ver esse vinho aqui. Mas meu livro está lá em casa. Então a ideia de botar no celular é você vai comprar, isso aqui eu bebi há 2 anos atrás e gostei, então vou comprar de novo. Gente, a gente vai colocar os links aí de tudo que o Edu falou embaixo do vídeo. E eu tenho uma última pergunta, não sei se você tem. Eu acho que a gente tem que. Eu adoraria fechar com o mesmo que você quer fechar, eu tô pensando. Eu queria fazer só, pelo menos você faz outra pergunta, eu queria saber de você, de tudo que você fez aí, desde o detergente dos 6 anos até o vinho. Tem alguma lição que você quer passar para os nossos espectadores? A mesma pergunta. Né? Eu acho que a lição é você fazer o que você gosta, o que você tem interesse, o que você tem paixão de fazer. Fazer coisa para obter resultado financeiro ou para ter sucesso aparente para mostrar para as pessoas, eu acho que é a maneira errada de fazer. Você tem que fazer o que você realmente gosta de fazer. Muito Essa legal. é a minha filosofia. Muito legal. Bem falado. Brigadão, Edu, Nada. prazer imenso ter você Prazer aqui. Desde a primeira vez que a gente se conheceu, eu experimentei o Entropy. Sou sua fã. Então, obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês. Gente, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.